Saudações, alvinegras! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número Eita! 427. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson e com a Ana. O Dudu segue abraçado com o Mickey, né, Gibson? Ou com o Pateta, né? Não está aqui, tá difícil negociar o salário dele, viu, Ana? Com você foi mais fácil pra trazer você de volta. Você vê, né? Já tô me arrependendo já. Ele se mandou pra gringa porque ele quer cavar o salário em dólar. Eu não ganhei nem uma viagem pra Disney, nem nada, já. Mas é isso aí, Dudu. Daqui a pouco você tá de volta aqui com a gente. Boas férias aí, aproveita, meu camarada, aproveita. Você merece. Bom, meus amigos, antes da gente falar de futebol, a gente precisa falar de uma coisa muito triste que aconteceu essa semana. Não foi com o Corinthians, foi com o jogador do Palmeiras, lá do Sub-20, mas é alguma coisa que a gente precisa trazer, precisa falar, porque basta, né, de racismo. Jogando a Libertadores Sub-20, né, o garoto entrevistado depois da partida, indignado com o repórter que viu os atos racistas, revoltado que a pergunta do repórter não foi sobre isso, né? Que era o mais importante do que o resultado do jogo. Chamou, emocionado ali o garoto. O clube abraçou, o Corinthians também repostou, apoiou a ação do Luigi lá, do garoto do Palmeiras. Ontem saiu a punição do Cerro Porteño, que é um absurdo, né? Uma punição muito leve, né? De $50 mil de multa e vai jogar de portão fechado o restante da Libertadores Sub-20 apenas, né? Enfim, eu gostaria de ver mais ações dos clubes enfim, dos clubes abraçassem mais essa causa que é tão importante e é um absurdo que ainda hoje a gente esteja falando disso, né, Gibson? Olha, primeiro parabéns pro moleque por ter chamado o repórter, porque, mano, o repórter viu acontecer uma coisa dessa, o cara tem que trazer esse assunto. E não, vai ficar falando, você aí com o placar. Mas se ele não falasse nada, ia seguir, como se não tivesse acontecido nada. Exato. Então, assim, primeiro parabéns pelo Luigi, né, moleque, Luigi. ter chamado o repórter na chincha. Aliás, Isso fez... esse nome do Luigi aí, os caras são revoltados, né? Teve um lá nos Estados Unidos que também... Será que é irmão do Super Mario? Então, mas primeiro assim, parabéns pro moleque por ter chamado. E o fato de ter chamado na Xinx o repórter ajudou a viralizar essa história e dar mais visibilidade pra uma coisa que não era pra ser deixada de escanteio, enfim. Dito isso, eu já falei aqui, vou falar de novo. Toda vez que eu falo isso, eu levo porrada. Mas acho que não adianta porra nenhuma pra botar em bom português você tirar a torcida do estádio, do time e multar o time. O cara que fez isso tá cagando pro time e pro resto da torcida. Tá cagando. A próxima vez que ele for no estádio, ele vai fazer igual. Tem que pegar o cara, ou pelo menos as pessoas que fizeram isso. Hoje em dia, com tanta tecnologia, bicho, pô, na filmagem dá pra ver exatamente o rosto do sujeito. Um deles com um bebê no colo ainda, né? E aí bane o cara do estádio pra sempre, pro resto da vida, né? Aí começa a funcionar o bagulho, né? Porque você tirar a torcida inteira do time, banido do resto do campeonato, ou não adianta nada. Esses caras estão cagando pra instituição. É só pra gringo ver essa medida, mas o problema em si continua lá. E esse cara, enquanto não for preso ou banido, ou ambos, vai voltar e vai fazer a mesma coisa de novo depois, porque ele tá cagando pro time. Eu achei absurdo também. Eu acho que qualquer pessoa normal acharia um absurdo isso acontecer. Acho muito mais absurdo isso acontecer no Sub-20. Eu concordo com o Gibson que o cara tem que ser preso. Eu não sei se lá no país onde foi realizado o ato é crime também, mas aqui no Brasil é crime. Só que eu acho que a única coisa para decidir, eu não concordo com o Gibson, tem que banir o time, não é da Libertadores Sub-20. Bane o time da Libertadores normal, bane o time da Libertadores feminina, bane o time do campeonato estadual, bane o time do campeonato. Ele não joga mais por 2, 3 anos. Porque aí a própria torcida, a próxima vez que acontecer isso, vai moer de pau o cara que fizer isso. Não vai deixar acontecer mais. Porque senão ela vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ver o próprio time jogar. Não joga no masculino, não joga no feminino, não joga na categoria de base, não joga nada. Pra mim era a única maneira de resolver o problema.
Enfim, lá na Espanha, né, a gente tá vendo algumas ações, algumas racistas que fizeram atos contra o Vini Júnior foram pegos e punidos, como o Gibson tá pedindo aqui, individualmente, né? Mas na Espanha continua acontecendo outros tantos atos racistas, né? Então, não sei se talvez já passou a hora de fazer isso, Gibson. Não sei se já perdeu esse bonde de punir só um indivíduo, mas com certeza era parte da história. Enfim, tem imagem, dá pra ver, como você falou, o cara com um bebê na mão. E só lembrando, né, essa camisa All Black do Corinthians, linda, fantástica, puxa essa história do combate ao racismo. Aliás, a camisa preta do Corinthians, historicamente, surge no momento que o Corinthians lutava para colocar negros jogando futebol, que eles eram proibidos de jogar futebol, né? Então, a camisa 2 do Corinthians tem isso na sua história, tem isso na sua marca. E é desse ano, especialmente, All Black. O seu lançamento veio acompanhado de ações afirmativas, né? Seria interessante que o Corinthians tivesse uma postura até maior do que só apoiar nas redes e tudo mais. E eu vi torcida do Corinthians, criticando que o Corinthians apoiou nas redes sociais, porque é de time rival. Aí é um absurdo, porque você tem que unir todos os clubes para combater isso, né? Todo mundo tem que ajudar. E todo mundo provavelmente esses caras que estavam criticando o Corinthians por apoiar o moleque são os mesmos que estavam pagando pau pro estuprador, que é o estuprador de técnico do time. Porque aí pra passar pano pra estuprador pode, né? Enfim, passando por um assunto mais leve, quer dizer, teve o Carnaval essa semana e a Gaviões ficou em terceiro lugar. Parabéns para a Gaviões da Fiel aí, ficando em terceiro lugar no Carnaval Paulista. Nem foi a melhor notícia do Carnaval, né? Fala aí a melhor notícia do Carnaval, vai, fala. Vocês querem falar? Notícia do Carnaval? Eu não sei qual que é a melhor notícia do Carnaval, Gibson. A Gaviões ficou em terceiro e a Mancha foi rebaixada. Não quero fazer esse bullying aí, Gibson. Mas o Estatísticas Corinthians, aquele perfil do X, Twitter, ou sei lá o que, trouxe essa história aí. Combinação de Rosas de Ouro, campeã em São Paulo, com Beija-Flor no Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu esse ano, aconteceu em 1983, que também teve um Corinthians campeão paulista em 1983. Você acha que esse ano os astros aí estão combinando da mesma forma, Ana? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim, espero que sim. Eu quero saber qual foi a combinação que deu das escolas de samba em 2012. Essa é a que interessa. O pessoal acredita em signo, acredita em enfim, todas essas coisas aí. A gente pode puxar uma história aí do Carnaval, enfim. Sim. Fica aí essa... Eu preferia que o Corinthians estivesse jogando melhor, que aí a gente acreditava mais, né? Sem dúvida nenhuma, Ana. E bom, estamos fazendo esse podcast, essa live, logo depois do resultado 2-1 contra o Santos, o Corinthians classificado para a final do Campeonato Paulista de 2025. No meio da semana, teve aquele enorme, gigantesco tropeço, perdendo de 3-0 lá na pré-Libertadores. Vamos começar falando do Paulista, já que acabou de acabar. Enfim, passamos, né, Ana? Estamos na final, 5 anos depois, né? 2020 foi a última vez que a gente chegou na final. E agora estamos de volta. Foi um estranhérrimo também, né? Que foi aquele campeonato que parou no meio pela pandemia. Aí a gente estava desclassificado, voltou classificado, foi pra final. Perdeu o jogo, perdeu o pênalti. Mas tudo bem. O João marcou o gol no final ali, que levou pra penalidade, inclusive. Exato. Mas acho que o resultado foi melhor do que o desempenho do Corinthians em si. Acho que o Corinthians estava muito nervoso hoje. O Corinthians não mostra a qualidade como mostrava no final do ano passado, né? O importante hoje era mais o resultado, até animicamente para quarta-feira, que nós vamos falar depois. Sim. Precisava passar, porque se perdesse do Santos hoje, a chance que já é difícil na quarta-feira, quase impossível, muito pouco provável, ia se tornar impossível. Então, assim, fez o que era necessário, mas com um rendimento muito abaixo do que é necessário. O Corinthians precisa melhorar bastante ainda para conseguir ter o mesmo desempenho do ano passado. Acho que passa muito ali por Garro e Memphis, né? Garro teve os problemas no começo do ano, aquele problema do acidente, né? E depois teve o problema da camiseta. Eu acho que ele ainda está muito aquém dentro do jogo psicologicamente. Eu espero que ele melhore quarta-feira. E o Memphis, assim, eu gosto do Memphis, mas eu acho que ele não tá focado. Tá faltando foco aí, sabe? Dava 1-1 no intervalo, ele foi lá brincar com o Neymar. Mas assim, pra mim tá faltando foco pro Corinthians. Então, eu acho que o time tá longe, enfim, de ser aquele time do final do ano passado, e acho que vai demorar pra gente ver isso ainda. Mas dito isso, o time do Santos é um time fraco.
é um time que tá abaixo do time do Corinthians. Se tem o Neymar lá, então, aí virou uma presa mais fácil. Eu acho que o time dominou o jogo hoje. Ele tomou iniciativa, enfim, foi pra cima, não sei o quê. E aí, só que aí acontece uma coisa que a gente já cansou de ver no time, que assim, marca um gol e aí ele fala: agora deixa os caras vir e a gente vai resolver. E aí deu uma amolecida, né? Que não precisava ter dado essa amolecida. E aí fica aquela dor de cabeça pro time, porra, mas tá jogando em casa. Tava 1-0, o jogo tá sob controle, sabe? Tipo, por que não matou logo o jogo? Né? Faltou um pouquinho de sangue no olho, assim, né? De ir pra cima e falar, vamos fazer o segundo logo, pra botar esses caras em desespero. Mas, assim, de novo, podia ter matado, porque depois o cara foi expulso, no final da partida teve outro expulso. Aí o Corinthians fica adorando a pila, a gente sabe disso, a gente já percebeu isso desse time. Eu não sei, enfim, eu não sei quem é que manda dar uma... Mas a sensação é que alguém manda ali dar uma... fez gol, calma. Calma não, bicho, aproveita, os caras tão baleados, bicho, vai pra cima. Enfim, e aí poderia ser uma coisa mais simples, a gente venceu por um placar magro de 2-1, mas ao mesmo tempo acho que a gente não correu o risco de tomar o 2-2 ali. Então assim, dado o jogo que a gente teve no meio da semana, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né, eu acho que até que foi, pra mim, entre aspas, um jogo tranquilo de semifinal. Claro, nervosismo ali, mas foi tranquilo, né? Agora, aguardar o nosso adversário na final. O time do ano passado ele tinha mais ímpeto, né? Fazia 1, fazia 2, enfim, fazia 3 e continuava indo pra frente, né? O time não deu a liga que deu ano passado, no final do ano passado. Isso é claro por enquanto. Eu acho que tá faltando um pouco do Garro. A Ana chamou bem o Memphis. Mais uma assistência dele, né? Acho que são 5 esse ano já, enfim. Ele tá sendo decisivo até mais do que o Garro, mas realmente em alguns momentos parece que ele desliga, parece que não participa muito do jogo e precisa estar mais presente, né? Eu vejo que ele tá mais em forma, mas ele tá mais em forma só não basta, ele precisa participar mais do jogo, né? Aí o Garro ainda não chegou, marcou um gol hoje, espero que ele chegue de fato em 2025, né? Mas enfim, estamos na final aí, 5 anos depois. E a gente já sabe, né, Ana? A final vai ser na Neoquímica Arena. A final, ao contrário desses outros 2 jogos do Paulista, são em 2 partidas. O adversário só sai amanhã, na segunda-feira, né? A gente está gravando no domingo. Independente de quem sair de lá, a gente faz a final, o último jogo na nossa casa, provavelmente com o estádio com lotação também esgotada aí. Esgotada. Com certeza. Agora, precisa ficar ligado, né? Porque é ótimo fazer o segundo jogo em casa. Faz muito tempo que a gente não decide uma final em casa. Tudo certo. Só que não pode fazer um primeiro jogo que nem fez quarta-feira, né? Exatamente. Não adianta nada, né? Porque você conseguir uma virada épica já é difícil. Agora conseguir 2. E Ana, o Angileri, em poucos minutos, né? Hoje foi titular, mas não jogou os 90 minutos. Deu uma assistência aí hoje. Já tinha dado no jogo passado que ele entrou. Enfim, cada vez mais titular, né? Eu acho que ele não é titular absoluto ainda, né? Primeiro que às vezes pode perguntar por que não colocou ele contra o Barcelona, porque ele não está inscrito ainda nessa fase da pré-Libertadores, né? Então por isso que ele não joga. E a gente tem que lembrar também que ele não fazia um jogo há 9 meses, né? Então um jogo de uma intensidade alta, que tinha sempre alguém nas costas dele ali, né? Eu achei que ele foi muito bem, uma bola ou outra que perdeu, mas eu achei que ele foi muito bem. Mas ele não vai aguentar jogar os 90 minutos, pelo menos nesse início, né? Então, para mim, ele fez um jogo bom. Ele ainda deu assistência pro segundo gol. Eu acho que cada vez mais ele vai ser o titular. Talvez eu acho que o Corinthians podia trazer algumas contratações pontuais, tipo o Angileri, para aumentar o nível do time, né? Já sabia que não tem um lateral esquerdo de confiança desde que acabou o Campeonato Brasileiro. Com o Gustavo Henrique machucado, sabia-se que a zaga não estava tão bem. Então podia ter trazido um zagueiro, um outro lateral direito ali, não gastando muito. Talvez essas oportunidades de mercado para ter um time mais equilibrado. Eu acho que está faltando isso para o Corinthians. O Corinthians, o Angileri é o primeiro reforço, né, de 2025. É o primeiro lateral que essa administração traz, né? Trocamos o goleiro, lateral direito, zagueiro, meio campo, ataque, mexeu em tudo. Na lateral esquerda ainda eram tanto o Bidu quanto o Hugo, eles são da administração do Duílio, né? E agora chegou o Angileri junto com o Augusto Melo. Enfim, a gente tem que confiar no Fabinho, que ele tá de olho no mercado atrás dessas oportunidades, né? O Angileri teve que assinar uma rescisão
com o Getafe para poder estar jogando com a gente agora. Tem que procurar esses jogadores que de repente estão mais encostados em algum clube aí e que a nossa comissão conhece. Enfim, o Angeleri parece que já tinha confiança dos Ramons, né? E Gibson, quem acabou perdendo a posição até no banco, né? Foi o Tchoca. Nem ficou no banco agora, ele que cometeu a penalidade na quarta-feira. E a gente estava falando que ele tinha que ser titular. Foi titular, o garoto acabou falhando e agora nem no banco ficou. Você acha que é uma coisa temporária ou, sei lá? Olha, eu acho que tem que preservar o moleque, porque assim, primeiro, subiu agora da base, sabe? Aí, de repente, até o meio do ano passado, final do ano passado, ele tá jogando o quê? Né? Ah, tá jogando a Liberta agora? É a pressão em cima do moleque, assim. Eu acho que ele joga bem, eu acho que ele tem tudo pra ser um baita zagueiro, mas não dá pra deixar esse erro, enfim, comer o moleque vivo, né? Pra mim, eu conto muito com esse moleque ainda, tipo, eu tenho esperanças nele, né? Errou mesmo de bobeira, ingenuidade, enfim, moleque, né? A bola ia sair sozinha no fundo ali, enfim, não precisava ter feito aquilo. Mas, dito isso, o time não foi por causa disso que o time perdeu, né? Tem que deixar bem claro que o time perdeu porque jogou mal pra cacete, né? Todo mundo jogou mal, né? E o técnico foi muito mal também. Então, assim, não dá pra botar isso na conta do moleque, né? As datas das partidas finais, por enquanto, estão marcadas para o dia 16, que é domingo que vem, mas esse jogo não será na nossa casa, né? Deve ser fora. E aí tem uma data FIFA e sei lá o que. E a volta está marcada para o dia 27, que é uma quinta-feira. Acontece que a estreia do Campeonato Brasileiro, teoricamente, o brasileiro começa para o Corinthians no dia 29, que é no sábado seguinte. Então o Corinthians jogaria quinta, uma decisão de campeonato, sexta de folga, e jogaria no sábado de novo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem alguma coisa errada aí, né, Gibson? Acho que o pessoal não sabe fazer tabela, né? Você tá esperando alguma coisa da CBF, né? Enfim, o pessoal não sabe o mínimo, sabe a matemática, né? Mas isso mostra, assim, a princípio, se mantiver essas datas, o Flaco sai de bastidor. Pô, tem que chegar lá e bater o pé. Fala, não jogo, acabou, ponto. Escolhe aí a data, né? Ou é quarta, pelo menos quarta e sábado, no mínimo. Né? Não dá pra ser quarta porque a seleção brasileira joga na terça, né? Adia a primeira rodada então no Brasileiro do Corinthians, foda-se. E o Corinthians tem o Memphis provavelmente convocado, que vai jogar no domingo, tem que voltar e tudo mais. Então, enfim. Tem que falar no jogo, acabou o ponto. É isso, é assim que tem que ser. Né? Não dá pra ser assim. Não dá pra deixar a CBF fazer essas presepadas e ficar quieto, né? Soltar uma notinha pra imprensa, não é só notinha. Né? Tem que chamar na X, pra vocês são amadores. Não jogo. E a própria CBF, né? Podia ter segurado divulgar essas datas e horários da primeira rodada dos times que estão envolvidos ali nas finais de campeonato, né, Ana? Às vezes eu tenho a impressão que a CBF e a Federação Paulista não se conversam. Porque não é possível, né? Não é possível uma tão incongruência assim. E isso já aconteceu com o Corinthians. A última vez que o Corinthians foi campeão, quando foi em 2019... O Corinthians estreou contra o Bahia também 3-4 dias depois de que foi campeão. Exatamente a mesma coisa. Tipo, é bizarro. Eu acho que a Federação Paulista com esse campeonato é totalmente errado. Erra muito nesse campeonato paulista. Muito, muito, muito. E a CBF erra em tudo, né? A CBF não consegue acertar nada. Bom, o Corinthians acabou não tendo nenhum jogador convocado para a seleção brasileira. Tem essa história do Memphis, está convocado para a seleção holandesa. A seleção holandesa vai fazer um jogo na quinta, dia 20, e depois domingo, dia 23. A final seria no dia, por enquanto está marcada para o dia 27, quinta-feira. E aí já começa, enfim, final de campeonato, quinta-feira à noite, vai ser final de campeonato, é palhaçada, né? Você trabalha todo um campeonato, tudo para fazer a final no meio da semana, enfim, quinta-feira. E o jogo do sábado ainda é 6h30 da tarde, não dá nem 2 dias, né? Não. Pra mim, a Campeonato Paulista é muito bizarro. Essa história de você jogar contra os outros grupos, ou jogar contra si mesmo. Você perde um monte de data, aí você coloca a final, que é o ápice do campeonato, numa quinta-feira. Quer dizer, você teve domingo com Corinthians e Guarani, que não valia nada, e vai ter... desculpa, pra mim, a Federação Paulista, olha, é muito... Eles têm um campeonato pra montar e não conseguem. Vamos entender aí como é que vai ficar essas datas da final e da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Mas isso é meio inescapável. O campeonato vai ter que começar no fim de semana e a final vai ter que ser, enfim,
Não sei se vão conseguir jogar para quarta-feira, já que quem tá na final, se vai ter teve ou não jogador convocado e tudo mais, não sei como é que vai ser. Mas vamos esperar aí, a gente vai falar um pouco mais disso nos próximos podcasts, né? Já que a gente tá falando da final, deixa eu puxar só rapidinho aqui. Rapidinho, só... Quem vocês preferem na final? Tanto faz, não tenho preferência não. O Corinthians não tem dado sorte contra o time da Vila Sônia. Eu prefiro o time de verde. A gente tá jogando melhor contra o Sem Mundial, né? Então, mas assim, não é receita enfim. Não é, mas isso já é um palpite, ele não tá perguntando... Eu vou dizer o contrário, eu prefiro o time da Vila Sônia na final. Vamos esperar segunda-feira, Gibson. Segunda-feira a gente vai ter essa resposta. Meus amigos, mas chegou aquela hora, né? Não tem jeito, a gente tem que falar da desgraça que foi quarta-feira na pré-Libertadores. Aquele 3-0 contra e um futebol muito fraco do time. E que agora a gente precisa reverter esse resultado na quarta-feira, né? Como é que vocês estão? Vocês acham que a gente vai conseguir virar esse resultado? Mais ou menos? Como é que você tá aí, Gibson? Olha, 3 gols nunca é fácil, né? Não. Ainda mais o time sabendo que não pode levar 3 e a gente sabendo que precisa marcar. Dito isso, eu já vi viradas na vida pior do que isso, enfim. Então eu acho que dá. Né? Jogando em casa, vai ter que fazer o que não fez na primeira partida. Né? Jogar bola. Na primeira partida só um time entrou realmente falando, porra, só que é eliminatório, vamos jogar bola. O outro time não ficou tocando bolinha, correndo atrás. Se fizer o certo, pressionar o time logo desde o início, que nem hoje, meter um golzinho com 12 minutos, aí o outro time começa a ficar nervoso. Agora, uma coisa que pra mim o Corinthians não sabe, aliás, de modo geral, eu diria todos os times brasileiros, que a gente não tá acostumado com esse futebol pancadaria que é o futebol sul-americano. Todos os times brasileiros sofrem quando vão jogar, né? Ou aquele lixo da Sul-Americana ou a Libertadores, né? Porque, cara, a porrada come solta, os árbitros deixam o pau comer solto, não dão falta. E assim, tem que entrar no esquema do jogo. Não dá pra querer jogar sendo anjinho, não. Não adianta chorar, não deu falta, meu irmão. Né? Levanta e continua a jogar. Assim, tem que entrar na partida. Né? Mas eu acho que, assim, chance? Tem, claro que tem. É fácil? Não. Mas bora jogar, o jogo tá aí pra ser jogado. Quantas partidas a gente perdeu no nosso estádio esse ano? Nenhuma. É que não basta ganhar, né? Não, então, assim, eu sei que não basta ganhar, mas, sabe, assim, tem que botar um pouco de nervosismo nos caras. Eles jogaram ontem lá, tomaram 4-0 e tava com 6 titulares. Então, assim, dá pra fazer. O time acabou de mostrar que dá pra fazer. Então, bora fazer, né? Mas tem que, né? Eye of the Tiger, Rock 3, né? E você, Ana, como é que você tá aí? Como é que você vê essa possibilidade da gente fazer 3-0 é penal, 4-0, 3-0 de diferença de gols, não precisa colocar 0, penais e 4 de diferença, a gente tá classificado. Racionalmente, vendo o Corinthians jogar, cada vez que você vê o Corinthians em campo, você pensa, não dá. Quando você volta um pouquinho contra a Universidade Central, quando você vê contra o Guarani, você pensa, não dá. Mas a gente é corintiano, né? A gente é corintiano, não desiste nunca, então o meu coração diz que vai dar e que nós vamos fazer 1-2 no primeiro tempo e que vai jogar toda a vida no segundo tempo. Eu acho que para isso o Ramon vai ter que trazer alguma novidade aí, algum jeito de jogar que nós não apresentamos até agora, alguma coisa diferente ali para conseguir balançar o Barcelona de Guayaquil, porque eles vão furar a bola, vão sentar em cima do resultado e vão furar a bola. Então a gente tem que trazer algo diferente. Já vimos viradas maiores que essa? Já vimos viradas maiores que essa, mas o time não nos diz que vai fazer essa virada. Vamos torcer para que eles se contradizam aí, que façam um bom jogo, façam um jogo estilo que faziam o ano passado, porque se fosse o time do ano passado, a gente acharia que dava. O time do ano passado não levaria 3 gols sem marcar nenhum, né? Exato. Acho que esse que é o pior o time do ano passado ficou na zona de rebaixamento o ano inteiro, quer dizer, o time do final do ano passado. Do ano passado. Boa observação. O time do ano passado ficou o ano inteiro brigando para não cair. O time das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? A gente pode falar isso. Boa observação, Gibson. É que o ano passado só teve time no final do Brasileiro, antes era um arremedo. Meio isso mesmo. O Estatísticas Corinthians aqui, de novo lá do X, Twitter, sei lá o que. A gente venceu apenas um jogo de mata-mata jogando pela Libertadores fora do Brasil.
Apenas um mata-mata jogando fora do Brasil a gente ganhou. Que foi um 3-1 contra o Espoli em 96, o Espoli do Equador. Enfim, no mata-mata a gente lembra da Libertadores 2012, a gente ganhou lá do time da Vila lá fora de casa, mas estava jogando no Brasil. Jogando pela Libertadores mata-mata fora do Brasil, então fora de casa também. O Corinthians só ganhou uma vez na Libertadores, já foram 18 disputas dessa maneira e apenas uma vitória, né? Então o Corinthians tem uma dificuldade gigante de jogar fora do Brasil na Libertadores, o que é terrível, né? A competição exige que o time jogue fora de casa também, né? Depois de perder o jogo de ida no mata-mata da Libertadores, o Corinthians conseguiu apenas uma classificação. Já enfrentamos essa situação 12 vezes, uma classificação e 11 eliminações. A classificação aconteceu no ano 2000, 3-2 contra o Rosário Central. Primeiro perdemos de 3-2, depois ganhamos de 3-2 e a gente passou nas penalidades, certo? Então, as estatísticas não são muito favoráveis a essa virada histórica que seria para o Corinthians. E aqui o Estatísticas Corinthians também trouxe essa aqui. Segue o pessoal lá no X, eu tô quase sócio deles lá, né? Tô só trazendo informação deles aqui. Quando times na Libertadores perdem o jogo de ida por 3 gols de diferença em mata-matas, né? Foram 28 confrontos, apenas 2 vezes na volta o time conseguiu a classificação, né? Bom, não 26 eliminações. Essas suas estatísticas aí, é melhor a gente nem entrar em campo, pelo amor de Deus. E o detalhe dessas duas classificações foi quando o time perdeu, foi porque foi jogar na altitude, né? Aquela história da Libertadores, na altitude. Então, foram 2 confrontos que times nível do mar foram jogar na altitude e perderam de mais de 3 gols. Aí depois, quando desceu pro nível do mar, foram lá e golearam esses times que dependem muito da altitude para ganhar. Então, enfim, quando eles conseguirem essa classificação, vai ser histórico mesmo. E a gente precisa ver uma resposta em campo, né, Gibson? Eu acho assim, o time tem que jogar pra valer e com sangue no olho. Porque assim, mesmo que não consiga o resultado, cair fora, não interessa, mas se jogar e jogar com vontade, quantas vezes a gente já viu o time às vezes até perder jogo e sair a aplaudir de campo, né? Porque assim, jogou com vontade, jogou pra valer, né? Agora, eu acho que esse jogo dá pra ganhar sim. Se vai dar pra ganhar pelo placar que precisa, aí já é outros 500. E Ana, essa foi a pior derrota do Ramon no comando do Corinthians, né? A gente já tinha perdido jogos de 3-1, mas 3-0 com essa... Enfim, foi a primeira vez que isso aconteceu com uma diferença de 3 gols. Como é que você explica essa derrota por um resultado tão ruim assim? Pra mim, falta de saber o que é Libertadores. Libertadores não é igual jogar Campeonato Paulista. Ah, mas o Campeonato Paulista tem os melhores times do Brasil, tirando alguns, exceção. Não é igual jogar Campeonato Brasileiro, não é igual jogar Campeonato Paulista, jogar Libertadores. Libertadores é completamente diferente. É completamente diferente de o Memphis jogou Copa do Mundo. É diferente, a entrada é diferente. Não importa, tem que entrar no físico também. Se não for no físico, não vai chegar em lugar nenhum. O Corinthians não conseguia roubar uma bola do time do Barcelona. Todos eles ganhavam no físico nosso. Faltou saber o que é Libertadores. O time estava se achando muito bom. É um time bom, mas não é um time excepcional. É um time bom que, se não se doar 110% na Libertadores, não vai chegar em lugar nenhum. Olha, pra mim teve 2 questões. A primeira, assim, eu achei que o time entrou sem a vontade que precisava mesmo. Né, entrou relaxado demais na partida. Uma coisa é você não ficar nervoso, outra coisa é você entrar relaxado. Não pode, cara. Os caras entraram comendo a bola e a gente assistindo a partida dos caras. Agora, dito isso, né? Eu não sei por que caralho que o Ramon foi colocar aquele 3-5-2. Não faz o menor sentido aquele 3-5-2. Então, cara, pra mim o Ramon demorou pra jogar o primeiro tempo inteiro, vendo que não tá funcionando aquilo, né? E aí depois ele vem falar, porque os caras não estavam chutando uma bola no gol. Até saiu o gol, né? Obrigado. Puta comentário que ele fez, né? Quer dizer, então, que se fosse pra jogar 90 minutos, se tivesse acabado 0-0, ele ia falar, meu esquema deu certo porque os caras não acertaram a bola no gol. Porra, vai jogar 90 minutos recuado? Não faz sentido. Será? O esquema tático já estava errado, né? E o time entrou completamente desligado assim, mole na partida. Enfim, aí aconteceu e foi barato 3-0, hein? Vamos dizer a verdade, hein? Saiu barato, poderia ter sido pior. Enfim, eu acho que não concordo com o Gibson, acho que o esquema estava funcionando.
Eu acho que o jogo muda com um pênalti, né? Esse que é a verdade, né? Eu estranhei também o esquema com 3 zagueiros, inicialmente, mas eu acho que ele estava querendo segurar mesmo. E acho que faltou depois um pouco de pragmatismo. Acho que de repente se o Corinthians sair com 1-0 só e tal, aqui a gente já está muito mais confiante, né? Acho que o erro maior depois foi ter trocado o esquema e jogado o time demais pra frente. E aí o time se atrapalhou todo, enfim, e acabou levando 2 gols ali, que eu acho que aí que realmente a classificação agora tá muito, muito mais complicada, sabendo que a gente tem uma segunda partida. Pra mim, acho que ali que falhou, e foi uma falha individual do garoto, que botou tudo a perder. Mas eu não culpo o garoto pela derrota, não. Eu espero que ele tenha mais chances e consiga mostrar novamente o seu futebol, certo? Enfim, o Ramon completou hoje 51 jogos, né, no comando do Corinthians. E ele conseguiu o resultado que a gente precisa em 5 oportunidades. Claro, foram 5 jogos que ele não tinha a obrigação de conseguir os 3 gols de diferença, né? Ele é completamente diferente de jogar um mata-mata desse jeito, né? Mas o Corinthians, no ano passado, conseguiu o resultado 5 vezes. Contra o Atlético Goianiense, 3-0 na nossa casa. Contra o Fortaleza, 3-0 pela Sul-Americana, também na nossa casa. Contra o Atlético Paranaense, também na nossa casa, 5-2. 3-0 contra o Bahia e 3-0 contra o Grêmio. Esse contra o Grêmio foi fora de casa. Então o Ramon já conseguiu 5 vezes o resultado que a gente precisa para levar para as penalidades, Ana. Para conseguir classificação direta, nunca conseguiu o Ramon Dias. É muito diferente você fazer o 3-0 e você ter a obrigação de fazer o 3-0. É completamente diferente, né? O 3-0 muitas vezes é circunstancial do jogo. Você faz 1-0, 2-0, o time se abre, né? Isso não vai acontecer se o cara fizer, se a gente fizer 2-0. Eles não vão se abrir, né? Eles vão jogar em cima do resultado que ele já tem. Então, para mim, eu acho que vai ter que ser a melhor partida que o Corinthians vai ter que fazer esse ano, disparado, para conseguir esse resultado. Vamos torcer, mas o 3-0 não significa nada. O 3-0 vai ter que ser conquistado ali, suado, e não vai dar para jogar no contra-ataque, que é como o Corinthians gosta de jogar. Faz 1-0 e se recua para pegar o contra-ataque. Não vai dar isso não vai acontecer. E só para entender, eu vi muita coisa essa semana, as pessoas muito puxadas por esse resultado terrível, né? Já dando fora Ramon, tchau Ramon, se perdesse do Santos hoje, ou se fosse eliminado, enfim, já era tipo para mandar o cara embora e tal. E eu não tô muito nessa onda, não. Eu queria entender como é que vocês estão. Você tá mais fora Ramon, fica Ramon, Gibson? Como é que você tá vendo aí essa polêmica toda? Olha, eu não sou muito fã do Ramon, não. Pra mim ele é um Filipão da vida. E eu não gosto do Filipão, né? Pra mim ele é mais um motivador do que um estrategista, o cara que monta esquema e vai lá e muda o jeito de jogar do time. A gente não vê ele mudar o jeito de jogar do time. Não, né? Ele mudou na chegada, né, Gibson? Ele tentou o 4-3-3, que estavam sendo usados e tal, e ele que colocou esse 4-4-2, enfim, esse com o Garro 4-3-2-1, sei lá como eles gostam de chamar esse esquema. Enfim, acho que aí vou discordar de você, mas enfim, ele mudou o jeito do Corinthians jogar. Pra mim foram mais contratações que chegaram do que ele em si. Mas enfim, essas discussões já teve várias vezes aqui. Então, assim, pra mim, eu preferi alguém melhor. Mas é o que temos, é o que vai ser agora, e, enfim, bola pra frente, né? Mas eu acredito que se tivesse perdido o jogo hoje, eu acredito que ele, assim, ou caia hoje ou caia quarta. Eu gosto do Ramon, eu não acho um Ramon um treinador fraco. Eu acho que o Ramon tentou, nós chegamos a jogar com 3-5-2 com ele, jogamos 4-3-3, ele fala que ele joga no 4-3-1-2, né? Mas eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá refém dos próprios jogadores. Ele não tira esse trio de ataque. Eu acho que muitas vezes isso tá complicando o time do Corinthians, porque todo mundo já sabe como o Corinthians joga. E ele ficou refém do próprio esquema. Eu acho que ele vai ter que se reinventar ali um pouquinho, dar 2 passos para trás, para a gente conseguir de novo ter um time que surpreende os adversários, que tenha volume de jogo, porque o Corinthians está muito previsível. Eu acho que o Corinthians tem que mudar um pouco, de novo, a forma de jogar.
E ele fez um pouco isso também contra o Mirassol, né? Na partida anterior pelo Campeonato Paulista, que ele começou sem o Garro, né? O Garro tava meio machucado e tal, tava sendo poupado até pro jogo de quarta-feira. E ele colocou o Romero, e aí o Memphis e o Romero voltavam ali na lateral, enfim, um papel que o Romero já fez não sei quantas vezes aqui no Corinthians, muito tempo, muito bem. E ele colocou o Memphis para fazer isso e o Corinthians ganhou. Eu até achei que na partida da Libertadores ele ia fazer alguma coisa parecida. Não foi isso que aconteceu, ele acabou preferindo mudar o esquema geral, né? E eu não consigo defender a demissão de um treinador. O Ramon hoje, até antes dessa partida, ele tinha 62,666 de aproveitamento com o Corinthians. Com a vitória hoje deve ser um pouco mais que isso, chegar um pouco mais, arredondando para 63% de aproveitamento geral. São 51 jogos do Ramon, certo? Eu não consigo defender a demissão de um treinador com esse aproveitamento, não consigo. Mesmo com o vexame que foi lá fora, nesse partida de fora, e com a provável eliminação na quarta-feira. Só para a gente trazer aqui, não ficar só nessa coisa de números abstratos e tudo mais. Quer dizer, o Tite, talvez o maior treinador da história do Corinthians, tem 62% de aproveitamento. Hoje ele estaria até um pouco abaixo do aproveitamento do Ramon. O Oswaldo Brandão, também um nome histórico do clube, 65%. Então o Ramon está muito próximo ali. Enfim, o Carille, 57% de aproveitamento no comando do Corinthians, né? Trairão da Massa, o VP, 51% de aproveitamento, muito abaixo. O Silvinho, 48% de aproveitamento, trazendo treinadores mais recentes aqui. O Thiago Nunes, 46%. O Jair Ventura é ridículo, né? Mas enfim, 32%. Gui, mas desculpa, eu vou me intrometer nessas estatísticas aí, porque, cara, eu estudei matemática demais pra levar isso ler dessa maneira que você tá lendo, cara, né? Uma coisa você faria 60 e tantos % de aproveitamento em quantas partidas? 40? 51 partidas, o Ramon. 51, que seja. Quantas o Tite fez? Não, o Tite é um dos que mais dirigiu o Corinthians. Fazer 60 e tantos % de aproveitamento em 300 partidas é muito, mas muito mais difícil. Mas né? ele começou isso. E você falou do Tite. O Tite passou por um momento muito parecido com a eliminação, que a gente já sabe que ele foi eliminado pelo Tolima, né? Na outra Libertadores. Sem dúvida. Ele fazia um trabalho interessante, também houve uma pressão muito grande e o Corinthians manteve o Tite, depois foi campeão no final do ano. Assim, isso que me pega também, eu acho que ele tá fazendo um trabalho interessante. Agora a gente vai trocar o treinador de novo no meio do ano, de novo vai passar, quem que vai escolher? Vai ficar aquela coisa toda, e o trabalho que, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vira o ano com uma continuidade de elenco e treinador, vai ser interrompido logo de cara. Então dá mais tempo pra ele, isso que eu tô querendo. Eu não tô falando que ele é gênio, fantástico, que vai entrar para a história do... Não sei, ele tá começando a história dele. E eu acho que a gente precisa... Essa continuidade vai ajudar o time a voltar a crescer de novo. Eu acho que a gente tem um bom elenco, o treinador já conseguiu tirar mais esse time, a gente precisa dar um pouco mais de tempo, mais de confiança, entendeu? Pra entender mais onde vai dar. Eu vou te falar por que eu acho que não foi o treinador. O último título que o Ramon teve, esse título minimamente decente, né? Foi em 2007, faz quase 20 anos. Ele falou, porque ele ganhou uma Libertadores em 96, cara. Tipo, 96 o Luxemburgo era um gênio também. Ele chegou a ganhar um títulozinho agora na Arábia, aquelas merdas, aquele futebol amador lá, que tava encostado naquela bosta lá, né? Ele não ganha nada como treinador. Então, assim, não inspira a menor confiança. O Ramon não tem currículo nenhum, né? Assim, eu acho que é besteira demitir um treinador com um aproveitamento tão interessante assim, já que a gente não conseguiu esse aproveitamento com outros treinadores. Tem a parte do elenco? Tem a parte do elenco, que tem a ver com essa nova diretoria. Se fosse a diretoria anterior, a gente ainda tá vendo o Jonathan Cafu da vida aqui, da Itai rolar. O Fábio Santos lá atrás, e a gente não ia conseguir. E a gente não ia conseguir nada, entendeu? Eu tô gostando de ver o trabalho dele e gostaria de uma continuidade. Você quer falar um pouco mais, Ana? Eu só queria falar que eu não sou a favor de mandar embora o Ramon, nada disso. Eu não conheço tanta história do Ramon assim, mas eu acho que ele fez um bom trabalho até agora. Agora, eu acho que tá na hora dele modificar um pouco a maneira de jogar pra gente conseguir novos resultados. Porque todo mundo sabe que o primeiro volante do Corinthians, quando o Corinthians perde a bola,
ele desce e faz uma linha de 3 zagueiros, então tem um buraco ali para se jogar, tanto que a gente não pega um rebote defensivo. Você vê que nos últimos jogos, mesmo hoje com o Santos tendo um time bem mais ou menos, a gente perdeu vários rebotes defensivos. Então é mudar um pouquinho o esquema, né? Não descer tanto um primeiro volante. Talvez num jogo desse que nós vamos precisar fazer gol, colocar Memphis e Garro lado a lado e 2 atacantes, pode ser Romero e Yuri. Então é isso que eu tô falando de sem reinventar. Não, sem dúvida nenhuma ele tem uma dificuldade na parte defensiva, né? Enfim, tem uma dificuldade dele, acho que também tem uma dificuldade de alguns jogadores do Corinthians também, né? O André Ramalho vinha muito bem o ano passado, esse ano caiu muito. A gente falou do Choca bastante aqui, mas também estava fazendo bons jogos. Não, eu acho que ele precisa mudar um pouco esse entendimento da parte defensiva, como você falou, Ana. Talvez, não sei se é o primeiro volante, não sei se é colocar mais outros jogadores, enfim. E Ana, e as brabas? Teve jogo das brabas hoje também, né? Hoje tivemos o início do calendário feminino, né? Então foi o primeiro jogo nosso pela Supercopa Feminina, que é um campeonato que vai ocorrer pela última vez. O Corinthians no chaveamento, no sorteio, pegou o time do Grêmio. Tava tendo um pouco de dificuldade no início também, eu tava estreando muita gente, né? Estreia de zagueira, estreia de meio de campo, Letícia Teles, a Thaís Regina, a volta da Tamires e principalmente a estreia da Andressa Alves, né? Mas estava conseguindo minimamente ali jogar e teve uma expulsão no primeiro tempo da jogadora do Grêmio, isso acabou mudando totalmente a partida, né? O Corinthians rapidamente depois da expulsão coloca 3 jogadoras que já vinham antes do Corinthians, né? Principalmente a Vicky Albuquerque, e o Corinthians faz 2-0 no primeiro tempo, praticamente mata ali o jogo, e para completar faz o terceiro, 2 gols de Andressa Alves, 1 gol de Vicky Albuquerque, e agora o Corinthians, como ganhou de 3 e o Cruzeiro ganhou de 1, tem o mando de campo, vai jogar quarta-feira, ninguém sabe onde ainda por causa do jogo da Libertadores, né? Vamos ter que ver aonde vai ser esse jogo, espero que vá anunciar. Vamos ver, Corinthians então joga contra o Cruzeiro e o outro lado da chave é São Paulo e Flamengo, né? Quem ganhar faz a final aí no domingo que vem. E aí não tem problema, porque se for na Neoquímica Arena não tem jogo do Corinthians domingo que vem. E além disso, o Corinthians hoje anunciou a saída de uma zagueira, Dani Ares, pediu para sair, quer voltar para a Colômbia por problemas particulares. Vamos ver, temos agora Supercopa, depois Campeonato Brasileiro, depois Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil esse ano. Calendário recheado pro feminino também. Parabéns para as brabas que começam o ano de novo com vitória importante aí na competição, né? E os Cruzeiro é um dos principais times, né? Investiu bastante, trouxe bastante jogadora boa, quer dizer, vai ser um jogo pegado aí. Bom, então vamos encerrando esta live, este podcast 427, mas não sem antes o Gibson lembrar nossas redes, certo, Gibson? Bora, vamos lá, estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, Twitter ou X ou X, como você quiser chamar, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. E somente no Blue Sky e no Twitter, ou X, que é Irmandade Timão. É isso, meus amigos. E na semana que vem, Ana, estaremos de volta. Ninguém sabe, né, que horas? Ninguém sabe, não sei quando vai ser o jogo, não sei nada. Eu acho que esse jogo deve ser domingo e deve ser 6h30. Eu acho que sim, deve ser em torno de 9 horas, 9h10, que nem a gente entrou hoje. O jogo, a princípio, deve ser realmente no domingo, no horário que a Record tá escolhendo sempre, que é 6h30 da tarde, né? Pra fazer o horário deles. E a gente tem que se acostumar com esse horário, porque no brasileiro eles que vão escolher também várias partidas e a gente vai acabar jogando bastante nesse horário das 6h30, eu acredito. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. E Gibson, quanto vai ser o placar quarta-feira? Eu vou apostar, Eu vou apostar num 4x1 e a gente vai pros pênaltis e ganha os pênaltis. 3x0, eu acho, Ana. E você? Eu ia falar 3x0, então eu vou 4. Vai. A Ana já quer estar classificada direto nos 90 minutos. Não, eu já não aguento mais nada. Já. Eu venho falando aqui, pra mim o que importa é a gente estar na fase de grupos. A gente vai esquecer Se a gente estiver na fase de grupo, a gente esquece tudo que passou. Sim, depois que passou, eu esqueço mesmo. Eu tenho Alzheimer fisiológico, mas tipo... Então, até a semana que vem, meus amigos. Muito obrigado pela participação e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!